Bom dia, eu me chamo Amaury e eu estou promovendo a CIPAT de 2020, que vem com foco de falar sobre os riscos biológicos na empresa, com foco na lavagem e higienização e retirada dos resíduos. Mas para poder entender sobre os riscos biológicos e como eles se propagam no ambiente de trabalho, eu vou ensinar a vocês sobre o princípio dele. Vamos falar sobre micro-organismos, vírus, bactérias, entre outros. Explicar o que eles são, como funcionam, como eles afetam os trabalhadores, os sintomas, agravos, as medidas de proteção, o grau de risco, EPIs. Vamos falar também sobre vacinação, para que serve, como ela funciona. Vamos explorar tudo isso e tentar deixar da melhor maneira possível para vocês. Também dentro da apresentação eu separei alguns vídeos para vocês poderem assistir. Micro-organismos. O que são? São organismos que são muito pequenos. Esses micro-organismos estão em toda parte e lugares. Um exemplo seria o ar, a água, o solo. Existe uma enorme quantidade de micro-organismos e alguns deles podem fazer muito mal para a nossa saúde. Já que eles se encontram em toda parte, por que eu não vejo eles? Bom, a resposta é muito simples. O próprio nome já diz: micro-organismo. Esses organismos não podem ser enxergados sem que se use equipamento para vê-los. No caso, o equipamento seria o microscópio. Com ele a gente pode ver e estudá-los. Dentro desses micro-organismos se encontram bactérias e vírus. Há mais de 20.000 tipos de vírus por aí. Os vírus eles não precisam se alimentar, não precisam nem respirar, não precisam nem se locomover. Eles também não se reproduzem de uma maneira sozinha, assim fazendo com que seu ciclo de vida precise necessariamente passar por um hospedeiro. Isto é, para se reproduzir é necessário que ele penetre em algum ser vivo. Assim, o vírus ele infecta o ser vivo, injetando seu material genético nas células do hospedeiro. No caso, eles precisam entrar dentro de uma célula saudável para deixar o hospedeiro doente. Após entrar dentro dessa célula, ele vai se multiplicar. E por onde eles entram? Pelas vias respiratórias. Exemplo: nariz, bocas e pulmões. Os vírus eles não entram pela parte externa da pele, porque a nossa pele é composta de células mortas. E por conta disso, os vírus não se interessam, já que eles precisam de uma célula para se multiplicar. Porém, mesmo a pele sendo uma barreira natural, o vírus consegue ultrapassar quando temos uma ferida, por menor que ela seja. E como eles entram no nosso organismo? Os vírus, eles têm uma informação genética, olha só, que funciona como uma espécie de chave. Eles vão experimentando em todo tipo de célula até que uma hora eles acabam conseguindo entrar. E uma vez que eles entram no nosso organismo, aí que eles começam a se multiplicar. Bom, depois de a gente ter batido esse papo sobre os riscos biológicos, sobre como eles infectam, por onde eles entram, e ter falado sobre as bactérias também, a gente vai agora puxar mais para o lado do nosso trabalho. São diversos os riscos no qual um trabalhador está exposto diariamente em seu ambiente de trabalho. Os riscos biológicos também não ficam de fora e são um dos principais fatores no qual o trabalhador empregador deve sempre ficar em constante alerta. Riscos biológicos são toda a qualquer probabilidade de exposição ocupacional a algum tipo de agente biológico, sendo os mesmos riscos ambientais, assim como os riscos químicos. São conhecidos como os principais agentes biológicos: micro-organismos, bactérias, fungos, vírus, parasitas, vermes e protozoários. Para ficar um pouco mais claro, a gente tem aqui seres que a gente só consegue ver com os microscópios, que são as bactérias, fungos, bacilos, parasitas, vírus e protozoários. E tem seres que a gente só consegue ver a olho nu, que seria o caso de fungos e parasitas. Agora a gente vai entrar no grau de risco. Segundo a diretoria de 90.679 da Comunidade Econômica Europeia, CEE, de 26 de 11 de 1990, os agentes patogênicos são classificados por grupo de risco numerado de 1 a 4, conforme o grau de periculosidade. Aí aqui nós temos o grupo de risco, que varia de 1, 2, 3 a 4, as características do agente
E aqui para ficar mais fácil, vamos lá. É fácil de provocar uma doença? A doença se propaga facilmente? A doença se propaga facilmente e não se conhece um tratamento eficaz? Aqui nós podemos observar que nós temos maneiras de medir isso daí. Ou seja, o critério leva em conta a patogenicidade desse organismo para o homem. A patogenicidade, o que é? Quanto que esse agente biológico, uma vez que ele entra no nosso organismo, o como ele vai afetar o nosso organismo. E aí tem a virulência, que é a força desse micro-organismo no corpo da pessoa, ou seja, a força destrutiva indicando a alta capacidade e letalidade de matar. Uma doença, por exemplo, que tem uma virulência muito forte é o ebola. Praticamente todo mundo que contrai acaba morrendo. Classificação dos agentes biológicos. Classe de risco 1. A classe de risco 1 são os agentes biológicos que venham a oferecer um nível baixo de risco para os trabalhadores e para um grupo dos mesmos. Oferece para os trabalhadores individuais um risco muito baixo de propagação. Não há nenhuma comprovação de que seja capaz de transmitir doenças a pessoas ou animais saudáveis nessa classe de risco. A classe de risco 2, os agentes biológicos apresentam um nível de risco mais moderado. Para o trabalhador, o risco é fraco. Para os trabalhadores executados em grupo, a classe de risco 2 pode vir a desencadear doenças em pessoas e animais, porém há tratamentos e medidas preventivas, ou seja, na classe de risco 2, o nível de risco individual é moderado e risco de propagação baixa. Por exemplo, o vírus da herpes. Além do vírus da herpes, nós podemos aqui colocar na classe 2 a febre amarela. Agora vamos para a classe 3. Na classe 3, os agentes biológicos apresentam um grau de risco maior, sendo considerado elevado para a saúde do trabalhador e risco moderado para trabalhadores de origem coletiva. A classe de risco 3 pode desenvolver doenças graves tanto em pessoas quanto em animais. No caso da classe 3, nem sempre há uma forma de tratamento funcional, ou seja, na classe 3, o risco de nível 3 individual é elevado e o nível de risco de propagação é moderado. Por exemplo, temos aqui o vírus do HIV. Bom, como a gente pode ver aqui na classe 3, o risco já é bem mais alto, mas ainda tem medidas que dão certo. Um exemplo, que nem eu falei aqui, é o vírus do HIV. Mas se a gente voltar lá no tempo, há anos atrás, lá na década de 1990, o HIV matava muito mais do que mata agora. A gente conseguiu não extinguir o vírus, mas sim, oferecer tratamentos que podem ajudar você a conviver com o vírus e ele não vai ser tão mortal como era antigamente. Agora vamos pular para a classe 4 de risco, né? Na classe 4, os agentes biológicos são de alta periculosidade, apresentando nesse caso um grau de risco mais elevado para o trabalhador, individual e coletivo, podendo nesse caso vir a desenvolver doenças com um alto grau de complexidade, tanto em pessoas quanto em animais. Não há uma forma de tratamento, ou seja, na classe 4, o nível de risco individual é elevado e a propagação é elevada. Vírus da febre hemorrágicas e ebola. Bom, agora só para encerrar esse negócio de patogenicidade, de virulência, de infectabilidade, para deixar mais claro, tem doenças que elas são bastante, como eu posso dizer, ela tem uma taxa de infectabilidade muito alta, que nem o sarampo. Mas, porém, a virulência do sarampo não é tão alta assim. Você é dificilmente encontrar uma pessoa que vá morrer porque adquiriu sarampo. E tem outras que são mais fortes, porém a infectabilidade delas são mais baixas. Identificando os riscos biológicos. Para fazer um reconhecimento dos riscos biológicos existentes no ambiente de trabalho, deverá ser levado sempre em consideração os agentes biológicos mais frequentes. O local no qual os trabalhadores exercem as atividades de trabalho é de suma importância para que sejam incentivados riscos em potencial.
Alguns agentes biológicos podem ser mais presentes em algumas regiões do que em outras. Logo, aquele agente biológico que apresenta um maior índice deverá sempre ser levado em conta na avaliação. Os agentes biológicos podem ser os principais causadores de doenças de pequena ou grande complexidade, podendo a mesma serem ou não contagiosas ou graves, podendo também causar sérios danos à integridade física dos trabalhadores, levando até mesmo a um afastamento do ambiente de trabalho. Bom, agora a gente vai falar sobre o que esses agentes biológicos causam no corpo do trabalhador. As bactérias. As bactérias podem causar desde uma leve pneumonia, infecção alimentar e até mesmo, em casos graves, uma tuberculose. Os vírus. Os vírus podem causar no ambiente de trabalho desde pequenas gripes a resfriados, hepatite, sarampo, cachumba, em casos mais graves o HIV. Fungos. Os fungos existentes no ambiente de trabalho podem ser causadores de micoses, candidíase, dentre de outros tipos. Protozoários. Os protozoários existem no ambiente de trabalho, podem causar desde giardia até mesmo doença de Chagas. Vale ressaltar que os riscos biológicos que existem no ambiente de trabalho estão presentes nos seguintes ambientes: laboratórios, indústrias alimentícias, hospitais, abatedouro, agricultura. Porém, de modo geral, os ambientes mais conhecidos por oferecerem um maior potencial de riscos biológicos são os hospitais, serviços relacionados à saúde. Agora a gente vai focar bastante na tarefa que a gente veio debater aqui, que é a higienização dos sanitários e a lavagem deles, da Starbucks. Bom, depois que vocês viram tudo isso sobre os agentes biológicos, os vírus, os micróbios, como eles se propagam, você vai pensar duas vezes antes de querer entrar e fazer sua atividade lá sem usar os equipamentos de proteção individual. Como vocês sabem, é dever do empregador cumprir e fazer cumprir o uso e guarda e conservação dos equipamentos. Aqui estão os equipamentos que usamos para nos proteger. Esses estão relacionados com o risco da empresa, ou seja, com a nossa atividade que vamos executar, sendo a lavagem, limpeza e higienização dos sanitários, troca e retirada dos lixos e banheiros. Nós temos a luva de látex exclusiva para retirada de resíduos, avental de PVC exclusivo para a lavagem dos banheiros, bota de PVC também para as lavagem e higienização dos banheiros, e temos o óculos de proteção ampla visão. Fora isso, você ainda vai receber treinamento de como usar, guardar. Se o EPI não está em boas condições, você traz para a gente que a gente vai trocar o EPI. Para isso, a gente tem tudo um cronograma e treinamentos que a gente vai seguir rigorosamente. Bom, nós também temos pelo PCMSO, a cada 6 meses vocês vão fazer exames, que são, entre esses exames nós temos coleta de sangue, cultura de unha e coleta de fezes para a gente saber se está tudo bem com vocês. Para os funcionários que fazem a limpeza da higienização dos sanitários, as bactérias oferecem risco dentro de uma categoria para vocês. Por exemplo, você não sabe o que tem ali, qual vírus ou bactéria você está exposto. De qualquer forma, ela vai acabar te afetando. Dependendo da bactéria ou vírus que entrar no seu organismo, ela pode desde só bagunçar um pouquinho, tendo um mal-estar, até febre, náuseas, diarreias e dor de cabeça, como uma ocasião bem mais prejudicial à saúde de vocês. Por isso, precisamos tomar precauções, usar as medidas de segurança, usar o EPI corretamente, mesmo que seja uma atividade rotineira que vocês estão acostumados, que é lavar os banheiros. Bom, por exemplo, um excesso de confiança pode ser muito pior, pode ser o pior inimigo de vocês, afinal, sempre entra aquele assunto. Já fiz isso inúmeras vezes, não vai ser agora que vai acontecer algo de errado. Por isso que vocês. Bom, agora chegando na última etapa aqui, vamos falar um pouco sobre vacinas. Eu tenho um quadro aqui onde fala as vacinas que ajudam no processo para proteger vocês, trabalhadores. No caso, eu separei dois aqui, alimentos de bebidas, que é o que vocês mexem,
Mas, como a gente está puxando mais para o risco biológico e para a lavagem, limpeza e higienização dos banheiros, eu separei aqui algumas. Vamos lá. Tem a da hepatite A, 2 doses no esquema de 0 a 6 meses. Hepatite B, 3 doses no esquema de 1 a 6 meses. Temos a hepatite A e B. Temos também a influenza da gripe e a febre tifoide. Aí agora eu vou explicar para vocês como é que funciona a vacina, quais são os benefícios e como ela age no nosso corpo. Bom, as vacinas elas funcionam da seguinte forma: na vacina contém a proteína do vírus que vai ser colocada no nosso organismo para o nosso sistema criar anticorpos para aquele determinado vírus, assim fazendo com que o nosso organismo consiga neutralizar o vírus, assim eliminando ele do nosso corpo. Com isso, quando a gente realmente for infectado pelo vírus real, o nosso sistema já vai criar uma resposta rápida. Para deixar isso bem mais claro, eu acabei colocando um vídeo aqui, linkado, para vocês poderem assistir sobre as vacinas. Bom, agora nada mais justo, já que a gente bateu um papo sobre os riscos biológicos, a gente falar de um assunto que está muito em alta, que é o coronavírus, e como a nossa empresa está fazendo para cuidar de nossos colaboradores. Estamos praticamente com as portas fechadas atendendo só em modo delivery, com o uso de máscaras, luvas, álcool em gel, barreiras de proteção instaladas em nossos caixas, para evitar o contato do entregador com o nosso colaborador. Estamos com um quadro reduzido, alternando em 2 equipes para evitar de expor nossos trabalhadores todos de uma vez. Temos termômetros para aferir a temperatura de nossos colaboradores e agora uma dica sobre como se cuidar em meio a toda essa pandemia. Bom, gente, para fechar, vamos falar um pouquinho sobre o coronavírus? O coronavírus chegou ao Brasil e agora, como eu posso me proteger? Vamos começar falando sobre lavar as mãos com frequência com água e sabão ou então higienize com álcool em gel 70. Todo mundo sabe disso, todo mundo tá careca de saber disso, mas é sempre bom ressaltar. Ao tossir ou ao respirar, cubra nariz e boca com lenço ou com o braço, e não com as mãos. Se estiver doente, evite contato físico com outras pessoas e fique em casa até melhorar, ok? Evite tocar nos olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas. Ao tocar, lave sempre as mãos, como já indicado. Não compartilhe objetos de uso pessoal, como talheres, toalhas, pratos e copos, e etc. Evite aglomerações e mantenha os ambientes sempre bem ventilados. Como o coronavírus é transmitido? A transmissão acontece de uma pessoa doente para outra ou por contato próximo. Gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, toque ou aperto de mão e objetos ou superfícies contaminadas também transmite o coronavírus. E quais são os seus principais sintomas? Bom, os principais sintomas são febre, tosse e dificuldade de respirar. Já existe tratamento contra o coronavírus? Sim, já existe. O tratamento evita o agravamento da doença e reduz o desconforto. No entanto, não há um medicamento para matar o vírus. E a grande maioria dos casos, como acontece com as gripes, são curadas sozinhas. Muitas pessoas nem percebem que pegou o vírus.